Um milionário encontrou uma mendiga sussurrando no túmulo de seu falecido filho quando chegou perto e ouviu o que ela dizia. Caiu em lágrimas. Roberto Almeida caminhava lentamente pelo cemitério da Consolação, em São Paulo, como fazia religiosamente todos os domingos, desde a morte de seu filho. O vento frio daquele fim de outono atravessava o paletó caro que vestia, mas ele mal sentia. Sua dor era muito maior do que qualquer sensação física. Ele olhava fixamente para o chão, tentando evitar o olhar das poucas pessoas que também visitavam seus mortos. O cemitério, com suas esculturas imponentes e lápides antigas, não lhe parecia um lugar de descanso, mas sim um campo de lembranças dolorosas. A cada passo, a imagem de Lucas surgia viva em sua mente. O sorriso do garoto, sua voz animada, a forma como dizia pai, como se tivesse todo o tempo do mundo para estar com ele. E agora, tudo o que restava era uma foto em preto e branco, na lápide fria. Lucas havia partido há 2 anos, vítima de um acidente de carro em uma noite chuvosa. Tinha apenas 20 anos, uma vida inteira pela frente, sonhos que nunca seriam realizados. Roberto se culpava incessantemente por não estar lá, por não tê-lo protegido, por todas as vezes em que priorizou reuniões e viagens de negócios em vez de momentos simples ao lado do filho. Seu império, construído com esforço e disciplina, agora parecia insignificante. Possuía uma das maiores redes de supermercados do Brasil, empregava milhares de pessoas, mas nenhuma dessas conquistas preenchia o vazio que a ausência de Lucas deixava. A fortuna que acumulava ao longo dos anos não comprava um segundo a mais ao lado do filho. Nada compensava a ausência daquele abraço. Ele parou em frente ao túmulo e permaneceu em silêncio. Observava a fotografia do filho. O olhar sereno e confiante de Lucas contrastava com o peso que ele carregava no peito. Tinha decorado cada palavra gravada na lápide, mas todos os domingos lia novamente, como se precisasse reafirmar para si, mesmo que aquilo era real. Lucas Almeida, 1999-2023. Amado filho, sua luz permanece eterna em nossos corações. Luz eterna. Ele não sentia luz alguma, apenas escuridão, apenas silêncio. Sentia-se um homem quebrado, ainda que, por fora, mantivesse a aparência impecável de empresário bem-sucedido. As colunas da mídia ainda o citavam como um exemplo de liderança, mas ninguém conhecia o abismo que ele encarava todas as noites. Ele não falava disso com ninguém, nem com a esposa, que optou por um luto silencioso e recluso, nem com os sócios, que pareciam ansiosos para que ele superasse a tragédia e voltasse a ser o líder focado de sempre. Seus amigos de longa data se afastaram, desconfortáveis diante da sua dor profunda e constante. Aos poucos ele percebeu que havia criado uma prisão para si mesmo. O homem admirado publicamente era, na intimidade, apenas um pai despedaçado. E ninguém sabia como ajudá-lo, nem mesmo ele próprio. Todos os domingos, após colocar flores frescas sobre o túmulo, Roberto permanecia ali por cerca de 1 hora. Fechava os olhos e tentava sentir a presença do filho. Imaginava que talvez, em algum plano além da compreensão humana, Lucas estivesse ouvindo seus pensamentos. Pedia desculpas. Contava sobre sua semana, sobre decisões da empresa, sobre coisas pequenas que antes pareceriam irrelevantes. E quando partia, sentia-se ainda mais vazio do que quando chegava. Era um ciclo sem fim, uma rotina de dor da qual não conseguia escapar. Sua existência tornara-se automática. Acordava, ia ao trabalho, tomava decisões, sorria educadamente em reuniões, retornava para casa, enfrentava o silêncio e então, aos domingos, permitia-se sentir tudo o que o resto da semana reprimia. Naquela manhã de domingo, porém, algo começou diferente. Chegou mais cedo ao cemitério, o sol ainda tímido no céu nublado. Estava particularmente inquieto, carregando um peso maior do que de costume. Parou próximo à entrada, respirou fundo e caminhou lentamente até o túmulo de Lucas. Mas ao aproximar-se, ouviu algo que o fez parar, um sussurro, baixo, quase imperceptível. Franziu o senho, acreditando por um momento que fosse o vento ou sua imaginação. Mas o som persistia. Eram palavras.
Alguém estava ali ajoelhado de costas para ele, uma figura pequena envolta em roupas simples e gastas, sussurrando algo que ele não conseguia entender. O coração de Roberto disparou. Quem seria aquela pessoa? E o que fazia no túmulo de seu filho? Ficou imóvel, observando. O cabelo da mulher era grisalho, preso de forma descuidada em um coque frouxo. Ela tremia levemente. Não se sabia se de frio ou emoção. Sua voz era fraca, mas carregava uma cadência que parecia uma oração. Roberto sentiu-se invadido por um misto de curiosidade e estranheza. A presença daquela mulher ali, tão cedo, sussurrando palavras para o filho que ele perdeu, era algo que mexia com seu íntimo de forma avassaladora. Não sabia se devia interromper, perguntar quem ela era ou simplesmente esperar. Escolheu o silêncio. Ficou observando sem conseguir desviar o olhar. A mulher terminou o que dizia, fez o sinal da cruz lentamente e permaneceu ajoelhada, com a cabeça baixa. Roberto continuava paralisado, o coração apertado, sem entender o que estava presenciando. Após alguns minutos, a mulher se levantou com dificuldade. Suas roupas eram velhas, poídas, os sapatos quase desfeitos. Olhou para o túmulo uma última vez e virou-se, pronta para partir. Foi quando notou a presença de Roberto. Seus olhares se cruzaram por um breve segundo. Os olhos da mulher eram cansados, mas havia neles uma doçura e um pesar que ele não soube decifrar. Ela baixou rapidamente o olhar como se envergonhada e começou a se afastar. Roberto quis chamá-la, perguntar o que estava fazendo ali, mas as palavras não saíram. Apenas observou enquanto ela caminhava lentamente pelo corredor do cemitério e desaparecia por entre os jazigos. Ele ficou ali, imóvel, sentindo o peso daquele momento. Algo dentro dele dizia que aquela mulher tinha algum vínculo com seu filho, algum elo desconhecido que precisava ser descoberto. A inquietação tomou conta de sua mente. Quem seria ela? E o que sussurrava no túmulo de Lucas? A partir daquele dia, sabia que não poderia mais simplesmente ir embora e continuar com sua rotina vazia. Aquela presença misteriosa havia despertado nele algo que não sentia há muito tempo: curiosidade, inquietação e, principalmente, esperança. Uma pequena chama de esperança de que, talvez, ainda houvesse algo a descobrir sobre seu filho. Algo que pudesse trazer sentido à dor que o consumia. Na manhã seguinte, Roberto acordou com a lembrança vívida daquela mulher sussurrando diante do túmulo de seu filho. Dormira pouco e mal, sua mente fervilhava de perguntas sem resposta. Não conseguia afastar a imagem daquela senhora humilde, de olhar cansado, ajoelhada diante da lápide de Lucas, pronunciando palavras que ele não conseguira ouvir. Por que estava ali? Quem era ela? Como conhecia seu filho? Eram perguntas que martelavam sua cabeça, e ele sabia que não poderia descansar enquanto não descobrisse a verdade. No domingo seguinte, decidiu chegar ainda mais cedo ao cemitério. O céu estava encoberto, e o ar úmido deixava o chão escorregadio. Roberto atravessou os portões pesados com passos rápidos, o coração acelerado. Andou em direção ao túmulo, os olhos varrendo o ambiente em busca daquela presença que não saía de sua memória. E lá estava ela, novamente ajoelhada, sussurrando. Parou a alguns metros de distância, sentindo um nó na garganta. Não ousou interromper, mas dessa vez tentou ouvir o que dizia. A voz da mulher era fraca, quase abafada pelo vento, mas as palavras chegaram até ele de forma fragmentada. Obrigada por aquele dia. Nunca esquecerei. Prometo continuar. Você mudou minha vida. Roberto sentiu as pernas fraquejarem. Aquelas palavras soavam como um agradecimento sincero, quase reverente. Algo profundo havia acontecido entre ela e seu filho, e ele precisava entender, mas temia assustá-la se aproximasse de forma brusca. Ficou observando, com o coração apertado. A mulher levantou-se lentamente, como se o corpo já não lhe obedecesse com facilidade, e fez novamente o sinal da cruz. Virou-se e, ao dar o primeiro passo, seus olhos encontraram os de Roberto. O olhar dela vacilou e, por um momento, ele viu nos olhos daquela mulher algo que não esperava. Reconhecimento. Como se soubesse exatamente quem ele era. Como se já o tivesse visto antes. Roberto tentou conter o impulso de correr até ela. Deu um passo à frente,
Mas a mulher desviou o olhar rapidamente e começou a andar, passos apressados e trêmulos. Ele a seguiu com o olhar, enquanto o coração batia, descompassado. Quando ela estava prestes a dobrar a esquina do corredor de jazigos, decidiu agir. Chamou-a, mas a voz saiu fraca, quase um sussurro. Ela não ouviu. Correu alguns passos e chamou novamente, mais alto. A mulher parou, mas não se virou. Ficou imóvel por um instante. Depois continuou andando, agora mais rápido. Roberto hesitou. Não sabia se deveria insistir ou respeitar o silêncio que ela parecia querer manter. Mas algo dentro dele gritava que não podia deixá-la ir. Seguiu-a, à distância, observando seus passos inseguros. Ela saiu do cemitério e caminhou pela rua de calçamento irregular, misturando-se aos poucos transeuntes do bairro. As roupas surradas e o andar trêmulo faziam com que passasse despercebida por todos exceto por ele. Roberto continuava a segui-la discretamente, mantendo uma distância respeitosa. Ela atravessou 2 ruas, entrou em uma viela e sumiu de vista. Quando ele chegou ao local, encontrou apenas o silêncio e o eco de seus próprios passos. Não havia sinal dela. Ficou parado olhando ao redor, frustrado por tê-la perdido novamente. Voltou ao cemitério, sentindo-se inquieto. A imagem da mulher sussurrando diante do túmulo de Lucas não saía de sua mente. Precisava saber quem ela era e o que a ligava a seu filho. Mas como encontrar uma desconhecida em uma cidade tão grande? Passou o restante do dia mergulhado em pensamentos, incapaz de se concentrar em qualquer outra coisa. Na segunda-feira, chegou ao escritório cedo, mas não conseguiu trabalhar. Olhava para a tela do computador sem ver nada. Reuniões foram adiadas, decisões importantes postergadas. Seus funcionários notaram sua distração, mas ninguém ousou perguntar. Naquela noite, Roberto decidiu voltar ao cemitério. Sabia que era improvável encontrá-la em um dia de semana, mas precisava sentir-se próximo do filho, na esperança de que algo lhe trouxesse respostas. O cemitério estava quase vazio. O vento frio soprava entre os túmulos e o silêncio era cortante. Ajoelhou-se diante da lápide de Lucas, fechou os olhos e murmurou: "Filho, quem é essa mulher? Por que ela vem aqui? O que você fez por ela?" As lágrimas vieram sem que pudesse conter. Não chorava mais por desespero, mas por um sentimento misto de saudade, curiosidade e impotência. Permaneceu ali por horas, até que o céu escureceu por completo. Nos dias seguintes, Roberto voltou ao cemitério sempre que podia, na esperança de reencontrá-la. Mas a mulher não apareceu. Começou a questionar os funcionários do local. Descreveu a aparência dela, perguntou se alguém a conhecia, mas as respostas eram sempre negativas. Ninguém sabia quem era. Alguns comentaram que, às vezes, pessoas humildes apareciam para visitar túmulos de desconhecidos, em busca de consolo espiritual, mas nada que indicasse um vínculo específico. Essa hipótese não o satisfazia. Sentia que havia algo mais, algo que precisava descobrir. Determinou-se a continuar procurando. Passou a circular pela região nos fins de tarde, observando as ruas, vielas e praças próximas ao cemitério. Encontrava olhares desconfiados, crianças brincando em meio à precariedade, homens e mulheres lutando para sobreviver. Uma realidade que até então lhe era distante. Percebia o contraste gritante entre sua vida confortável e o mundo que agora observava. E, paradoxalmente, sentia-se mais próximo de seu filho a cada passo nessas ruas simples. Lucas sempre fora sensível às questões sociais, mas Roberto nunca dera importância a isso. Agora, entendia que talvez houvesse muito sobre o próprio filho que jamais conhecera de verdade. Uma semana se passou sem notícias da mulher. O vazio em seu peito aumentava, mas também crescia uma determinação silenciosa. Não descansaria até descobrir quem ela era e o que havia acontecido. Sabia que estava diante de algo importante, algo que poderia transformar não apenas sua percepção sobre o filho, mas também a própria vida. Decidiu então que no próximo domingo chegaria ainda mais cedo ao cemitério e esperaria o tempo que fosse necessário. Não importava o frio, o desconforto ou o cansaço. Precisava vê-la novamente.
Precisava ouvir dela o que Lucas havia feito. No domingo seguinte, antes mesmo do sol nascer, Roberto já estava lá. Sentou-se em um banco de pedra, próximo ao túmulo, e aguardou em silêncio. O tempo passava lentamente. O céu clareava. As primeiras pessoas chegavam e nada da mulher. As horas avançavam e ele começava a perder as esperanças. Foi então que, pouco antes do meio-dia, ela apareceu. Caminhava lentamente, carregando uma pequena sacola de pano. Ajoelhou-se diante do túmulo, como das outras vezes, e começou a sussurrar. Roberto levantou-se devagar e aproximou-se sem fazer barulho. Quando estava a poucos passos, ouviu claramente as palavras. Obrigada, meu menino. Sua bondade jamais será esquecida. Prometo continuar espalhando a gentileza que você me ensinou. O impacto daquelas palavras foi profundo. A emoção apertou-lhe o peito de tal forma que precisou conter o choro. Ficou ali, imóvel, ouvindo cada sílaba que ela pronunciava. Quando a mulher terminou, ficou ajoelhada por um tempo em silêncio, e então se levantou, ajeitando o coque desalinhado. Desta vez, quando seus olhos encontraram os de Roberto, ela não desviou o olhar. Manteve-o firme, embora houvesse um brilho úmido neles. Ele deu um passo à frente e, com a voz baixa, perguntou: "Quem é a senhora?" Ela baixou os olhos, respirou fundo e respondeu apenas: "Perdão." Virou-se rapidamente e começou a caminhar para longe. Roberto permaneceu ali, com o coração em chamas, percebendo que estava diante de algo muito maior do que imaginava. Roberto permaneceu parado por um instante, observando a mulher se afastar, o passo apressado e trêmulo, o olhar escondido sob as rugas e o peso da vida difícil que parecia carregar. Uma parte dele queria correr atrás, segurá-la pelo braço, exigir respostas, arrancar de seus lábios a verdade que parecia estar ao alcance de suas mãos. Mas outra parte mais contida respeitava o mistério e a fragilidade daquela figura. Não era apenas uma mulher desconhecida. Havia algo nela que tocava sua alma com delicadeza e força ao mesmo tempo. Sentia que qualquer movimento precipitado poderia quebrar aquele frágil elo que começava a se formar. E isso o deixava dividido, confuso, em conflito com sua própria natureza controladora. Enquanto observava a mulher desaparecer mais uma vez por entre os túmulos e a longa alameda do cemitério, Roberto sentiu o peso da dúvida. Deveria segui-la e confrontá-la, mesmo contra a vontade dela? Ou respeitar aquele silêncio e tentar conquistar sua confiança aos poucos? A indecisão corroía seus pensamentos. Pela primeira vez em muito tempo, ele se via diante de algo que não podia simplesmente resolver com dinheiro, influência ou poder. Era uma situação que exigia paciência, sensibilidade e humildade, virtudes que, em sua rotina de empresário implacável, ele havia deixado esquecidas. De volta ao seu carro, sentado ao volante com o motor desligado, Roberto não conseguia afastar da mente a imagem daquele olhar cansado, mas firme, que o encarou antes de partir. Algo naquele olhar dizia que ela sabia quem ele era. Isso o perturbava profundamente. Como aquela mulher humilde, vestida de forma tão simples, conhecia um homem como ele? Não fazia sentido. E ainda assim, o reconhecimento estava lá, claro e indiscutível. Talvez ela soubesse muito mais do que estava disposta a contar. Talvez houvesse segredos sobre seu filho que ele jamais imaginou. A dúvida o acompanhou pelos dias seguintes, transformando-se em obsessão silenciosa. No trabalho, mal conseguia se concentrar. Os relatórios se acumulavam sobre sua mesa, reuniões importantes eram marcadas e remarcadas, e seus sócios começaram a demonstrar preocupação. Mas ele estava alheio a tudo. Sua mente estava em outro lugar, vagando entre as perguntas que não cessavam. Quem era aquela mulher? Como conhecia Lucas? O que seu filho havia feito por ela para merecer tamanha gratidão? Por que sussurrava agradecimentos no túmulo dele todas as semanas? E mais do que tudo, por que evitava responder suas perguntas? Em casa, o conflito aumentava. Sua esposa, Carla, já não escondia o incômodo. "Você está obcecado, Roberto", disse ela certa noite, enquanto jantavam em silêncio. "Não entende que precisa seguir em frente? Lucas se foi
Não, podemos mudar isso. Não posso seguir em frente sem entender, respondeu ele, a voz baixa e contida, mas carregada de firmeza. Há algo que eu preciso saber. Algo que pode me ajudar a conhecer melhor nosso filho. E se não houver... Nada, insistiu ela, o olhar cansado. E se for apenas alguém em busca de consolo, sem nenhum laço real com o Lucas? Não acredito nisso, respondeu Roberto. Eu vi nos olhos dela. Ela sabia quem eu era, sabia quem era o nosso filho. Não é coincidência. As conversas tornaram-se cada vez mais tensas. Carla, embora compreendesse a dor do marido, sentia-se sufocada pela insistência dele em buscar respostas que talvez nunca viessem. Ela própria encontrara em seu silêncio e isolamento uma forma de lidar com a ausência do filho. Mas Roberto precisava de algo mais. Precisava de uma explicação que desse sentido à dor que o corroía por dentro. Na empresa, a situação não era diferente. Os sócios começaram a questionar sua ausência e distração. Em uma reunião, Marcos, seu braço direito há anos, foi direto. Roberto, precisamos de você. Não pode se afastar agora. Estamos negociando a expansão para o Nordeste e sua presença é fundamental. Eu confio em vocês, respondeu Roberto, tentando parecer sereno, mas sua voz traía o cansaço. Vocês sabem o que fazer. Não é só isso, insistiu Marcos. A equipe sente sua ausência. Você sempre foi o pilar desta empresa. Se continuar distante, vamos perder o rumo. Eu preciso resolver algo pessoal, disse Roberto, encerrando a conversa. Assim, que puder, estarei de volta. Mas ele sabia que não poderia simplesmente deixar aquilo de lado. O dilema o consumia, tornando-se cada vez mais urgente. Cada dia que passava sem respostas era uma tortura. A imagem da mulher, ajoelhada diante do túmulo, sussurrando palavras de gratidão, não saía de sua mente. E, com ela, a sensação incômoda de que estava deixando escapar a chance de conhecer um lado do filho que nunca teve a oportunidade de ver. Determinou-se, então, a encontrá-la novamente. Na manhã do próximo domingo, chegou ao cemitério ainda mais cedo. Sentou-se no banco de pedra e esperou. As horas passaram lentamente. O céu clareou, as primeiras pessoas chegaram, e ele permaneceu ali, atento a cada movimento. Finalmente, pouco antes do meio-dia, ela apareceu. Caminhava devagar, carregando a mesma sacola de pano, os passos vacilantes, mas decididos. Ajoelhou-se diante do túmulo e começou a sussurrar. Dessa vez, Roberto não hesitou. Aproximou-se devagar, parou ao lado dela e esperou. Quando ela terminou, levantou-se lentamente e virou-se para ele. Os olhos se encontraram mais uma vez. Por favor, disse ele, a voz baixa, mas firme, eu preciso entender. Quem é a senhora? O que meu filho fez por você? A mulher baixou o olhar, respirou fundo e respondeu com voz trêmula. Meu nome é Clarice. Ela fez uma pausa longa, como se reunisse forças para continuar. Seu filho, ele salvou minha vida. E virou-se para ir embora. Espere, pediu Roberto, segurando-a levemente pelo braço. Por favor, me conte. Ainda não. É hora, disse ela suavemente, soltando-se de seu toque. Em breve você entenderá. E partiu, deixando-o ali, paralisado, o coração apertado e a mente fervilhando com novas perguntas. O dilema agora era maior. Sabia o nome dela, sabia que havia um vínculo real com seu filho, mas ainda não sabia o quê. O desejo de descobrir era avassalador, mas a paciência que a situação exigia o torturava. Roberto sentia-se como um homem no limite entre o desespero e a esperança, dividido entre a urgência das respostas e o respeito pelo tempo daquela mulher misteriosa. Sabia que não poderia forçar, mas também sabia que não conseguiria desistir. E naquele domingo, ao deixar o cemitério, tinha plena consciência de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Aquela manhã de domingo havia terminado, mas as perguntas ecoavam na mente de Roberto como trovões em uma noite sem fim. Sabia o nome dela, Clarice, e a frase que ficaria marcada em sua memória. Seu filho salvou minha vida. Palavras que carregavam um peso imensurável, mas que, ao mesmo tempo, abriam um vazio ainda maior de incertezas. A mulher desaparecera,
mais uma vez entre as vielas e corredores do cemitério, deixando para trás apenas um rastro de mistério e um coração de pai ainda mais inquieto. Na segunda-feira, Roberto decidiu que não podia mais esperar por encontros ocasionais. Sentia que a verdade estava ao seu alcance, mas exigia ação, não apenas paciência. Ao chegar à empresa, percebeu que o ambiente carregava um clima tenso. Os funcionários evitavam seu olhar, e as conversas cessavam assim que ele entrava em uma sala. As reuniões foram marcadas, mas sua presença era quase simbólica. Seus sócios já estavam começando a tomar decisões por conta própria, e isso não passava despercebido. Ainda assim, nada daquilo o preocupava mais do que a necessidade de encontrar Clarice. Decidiu então procurar ajuda. Começou questionando os funcionários do cemitério novamente, dessa vez com mais insistência. Descreveu-a em detalhes, pediu que prestassem atenção nos próximos dias. Alguns funcionários foram simpáticos, outros apenas indiferentes. Mas as respostas eram sempre as mesmas. Ninguém sabia quem era a mulher que aparecia ali, ajoelhava-se no túmulo de seu filho e depois desaparecia como se evaporasse. Roberto sentiu-se diante de um muro. Pela primeira vez, o poder que sempre possuíra parecia inútil. Decidiu então seguir um caminho que nunca pensou trilhar. Foi pessoalmente às ruas ao redor do cemitério. Caminhou por vielas apertadas e ruas esburacadas, em regiões da cidade que sempre evitara. Viu barracos improvisados, crianças brincando descalças na poeira, mães de olhar cansado, carregando sacolas pesadas com alimentos comprados a duras penas. Sentiu um desconforto profundo ao perceber o abismo social entre o mundo em que vivia e aquele que agora descobria. Passou horas perguntando em portas de estabelecimentos simples, padarias, mercadinhos, farmácias, se alguém conhecia uma mulher idosa chamada Clarice, de cabelos grisalhos, aparência humilde, que frequentava o cemitério. Recebia olhares desconfiados, respostas evasivas ou negativas. Em muitos momentos, sentia-se deslocado, um estranho em um território que não lhe pertencia. Mas mesmo assim persistia. A cada recusa, a cada olhar desconfiado, sua determinação aumentava. Um dia, ao final da tarde, cansado e quase sem esperança, parou em uma pequena praça. Sentou-se em um banco de concreto, observando crianças, brincando com bolas remendadas e senhoras conversando em voz baixa, suas roupas simples contrastando com a indiferença dos que passavam. Foi então que uma menina, não mais que 7 anos, aproximou-se. "O senhor está perdido?" perguntou com olhos curiosos e um sorriso inocente. Roberto hesitou antes de responder. "Não estou perdido. Estou procurando alguém. Uma senhora, chamada Clarice." "Você conhece?" A menina pensou por um momento, mordeu o lábio inferior e apontou para uma viela próxima. "Lá tem uma dona Clarice. Mora num barraco azul, mas ela quase não fala com ninguém. Só reza e ajuda os outros." Roberto sentiu o coração disparar. Levantou-se, agradeceu e caminhou rapidamente até a viela indicada. Encontrou o barraco azul. Paredes improvisadas de madeira e lona, uma porta de metal enferrujada. Bateu suavemente. Nenhuma resposta. Bateu novamente, mais forte. Silêncio. Olhou ao redor. Uma vizinha apareceu, observando-o com desconfiança. "A senhora Clarice saiu cedo. Vai e volta sem horário certo. Às vezes fica dias fora. Ela ajuda as pessoas aqui, mas tem seus mistérios." Roberto agradeceu, tentando disfarçar a frustração. Mais uma vez, estava próximo, mas não o suficiente. Os dias passaram, e ele voltou àquela viela inúmeras vezes, mas sem sucesso. Clarice parecia ter desaparecido. O obstáculo agora era maior do que a simples busca. Começava a perceber que sua presença ali, aquele homem engravatado, chamava a atenção indesejada. Pessoas murmuravam pelas costas, desconfiadas de suas intenções. Não era bem-vindo. Mesmo com sua determinação, sentia-se impotente. Na empresa, a pressão aumentava. Um dos sócios, Leonardo, abordou-o diretamente. "Roberto, todos estamos preocupados. Você não está presente. O conselho está inquieto. Precisamos de você focado. Essas ausências não condizem com a liderança que você sempre demonstrou." "Eu compreendo, Leonardo", respondeu tentando conter a irritação.
Mas há algo pessoal que preciso resolver. Logo estarei de volta. Espero que não seja tarde, retrucou o sócio seco antes de sair da sala. Naquela noite, ao voltar para casa, Roberto encontrou Carla esperando por ele na sala de estar. O olhar dela era duro, firme, mas cheio de preocupação. Isso precisa parar, Roberto. Você está se perdendo. Está se afastando de mim, da empresa, do mundo. Não podemos seguir assim. Eu não posso simplesmente ignorar isso, Carla, respondeu sentando-se ao lado dela. Há algo que eu preciso entender. Algo que talvez mude tudo o que sei sobre o nosso filho. E se não mudar nada? Sussurrou ela, os olhos marejados. E se você estiver apenas se torturando sem necessidade? Mesmo assim, eu preciso saber. Os dias seguintes foram marcados por ainda mais tentativas frustradas. Roberto contratou um investigador particular, um homem experiente que já havia resolvido casos complexos para a empresa. Entregou a ele todas as informações que possuía: nome, descrição física, hábitos observados. O investigador aceitou a missão com profissionalismo, mas avisou: não será simples. Pessoas assim vivem à margem, mudam de lugar constantemente. Pode levar tempo. Eu espero o tempo que for necessário, respondeu Roberto com determinação. Enquanto aguardava respostas, sua rotina tornou-se um ciclo de ansiedade e frustração. No trabalho, o distanciamento tornava-se mais visível. Na vida pessoal, o afastamento de Carla aumentava. Nos momentos de solidão, questionava-se se estava no caminho certo ou se estava se afundando em uma busca impossível. Mas a voz de Clarice ecoava em sua mente. Seu filho salvou minha vida. Essas palavras não lhe davam paz. Finalmente, após semanas de espera, o investigador retornou com informações. Clarice havia sido vista ajudando moradores de rua na região da Luz, distribuindo alimentos e roupas. Não tinha endereço fixo. Ora dormia em abrigos, ora em barracos, improvisados. Sempre discreta, sempre fugidia. Roberto sentiu uma mistura de alívio e desespero. Ela estava viva, ativa, mas ainda fora de seu alcance. O obstáculo agora era encontrá-la novamente, aproximar-se sem afastá-la. Decidiu então fazer algo que jamais pensou em sua vida: ir pessoalmente àquela região, conversar com moradores de rua, ajudar discretamente. Passou a levar alimentos e cobertores não como empresário, mas como um homem em busca de respostas e talvez de redenção. Aos poucos, ganhou a confiança de alguns, ouviu histórias de sofrimento e superação. Sentiu-se pequeno diante da grandeza de pessoas que tinham tão pouco, mas ofereciam tanto. E assim, mesmo diante das dificuldades, a busca continuava. Cada dia sem resposta era um fardo, mas também um impulso. Roberto sabia que, cedo ou tarde, o obstáculo cederia. E quando isso acontecesse, estaria pronto para ouvir a verdade, por mais dolorosa ou reveladora que fosse. As semanas se arrastaram em um ritmo lento e angustiante. Roberto, agora imerso em uma rotina completamente distinta da vida de luxo e previsibilidade que sempre conhecera, passava dias inteiros em meio às ruas do centro, ouvindo histórias que jamais imaginara escutar, tocando mãos calejadas, sentindo a realidade da dor humana de perto. Algo dentro dele mudava a cada dia, ainda que o foco permanecesse o mesmo: encontrar Clarice e desvendar o que seu filho havia feito para mudar a vida daquela mulher. Sua obsessão se tornava uma força silenciosa, que o impulsionava a continuar, apesar da exaustão mental e física. As noites em claro eram agora acompanhadas de um caderno, onde ele anotava tudo o que descobria: relatos de moradores de rua, pequenos detalhes sobre Clarice, locais onde ela fora vista, gestos de bondade anônimos que pareciam carregados do mesmo espírito que ele começava a reconhecer no filho. As páginas se enchiam de palavras que revelavam não apenas a busca por respostas, mas uma transformação pessoal que até então ele não havia percebido. Certo dia, ao entardecer, enquanto caminhava por uma travessa próxima à estação da Luz, ouviu um murmúrio familiar entre dois homens que conversavam em um banco. Parou, ouviu discretamente, e seu coração acelerou ao ouvir o nome: Clarice. Aproximou-se com respeito, e os homens, desconfiados,
olharam para ele. Roberto explicou sua busca de forma direta, sem rodeios. Um deles, de olhar gentil e voz cansada, revelou: ela vem aqui, sim. Às vezes aparece no final do dia, traz comida pra gente, senta, escuta, mas não fala muito. É uma mulher de alma boa, mas carrega um peso que ninguém conhece. No dia seguinte, voltou ao local antes do pôr do sol. Ficou em silêncio observando o movimento. As horas passaram e o céu começou a escurecer. Quando já pensava em desistir, viu uma silhueta familiar se aproximando com passos lentos e carregando uma sacola de pano. O coração disparou, era ela. Clarice caminhava com serenidade. Cumprimentava discretamente alguns moradores de rua e distribuía alimentos embrulhados em panos simples. Esperou até que ela terminasse de servir todos e então, com o máximo de delicadeza, aproximou-se. Ela o viu. Não pareceu surpresa, mas seu olhar misturava cansaço e resignação. Eu sabia que você viria, disse ela sem rodeios. Eu senti que não desistiria. Preciso entender, respondeu ele, com a voz embargada. Preciso saber o que meu filho fez. Ela suspirou. Sentou-se em um dos bancos e fez sinal para que ele sentasse ao seu lado. Seu filho, Roberto, ele tinha um coração maior do que o mundo. Começou ela, a voz baixa, mas firme. Eu não sou ninguém, apenas uma mulher que perdeu tudo na vida. E quando eu achava que não tinha mais saída, quando a fome e o frio me dominavam, ele apareceu. Um garoto jovem, com olhos bondosos e um sorriso que iluminava tudo ao redor. Ele não me julgou. Não perguntou por que eu estava naquela situação. Apenas sentou-se ao meu lado, me ofereceu um lanche e começou a conversar como se fôssemos velhos conhecidos. Roberto sentiu um nó na garganta. Imaginava o filho, o menino que vira crescer, agora descrito por alguém que conheceu um lado dele que nem ele próprio conhecia. Clarice continuou. Mas não foi só isso. Ele voltou, dia após dia. Sempre com algo nas mãos, comida, roupas, palavras gentis. Ele dizia que a vida era dura, mas que gentileza podia ser mais forte do que qualquer dor. Me olhava nos olhos e dizia que eu ainda podia recomeçar, que todos merecem uma segunda chance. Ela fez uma pausa, olhando para o céu escurecido. Um dia eu estava prestes a desistir. Pensava em pôr fim a tudo, mas ele chegou, sentou-se ao meu lado, segurou minha mão e disse: a senhora é forte, eu vejo isso nos seus olhos, e enquanto houver força, há esperança. Aquelas palavras me salvaram, Roberto. Seu filho me salvou. E não apenas a mim. Ele ajudava outros também. Jovens perdidos, idosos esquecidos, crianças abandonadas. Sem que você soubesse, ele fazia mais do que qualquer um de nós poderia imaginar. Roberto sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto. Por que ele nunca me contou? Perguntou a voz falha. Porque ele não fazia por reconhecimento, respondeu ela com doçura. Ele fazia porque acreditava que esse era o sentido da vida. Por um momento, ficaram em silêncio. O barulho distante da cidade contrastava com a paz daquele instante. Clarice então se levantou. Há mais, mas ainda não é hora, disse ela. Quando eu sentir que você está pronto, contarei tudo. Por favor, Clarice, implorou ele. Eu preciso saber. E eu preciso que você entenda não apenas com a mente, mas com o coração, respondeu ela, antes de desaparecer novamente entre as sombras da noite. Roberto ficou ali, sozinho, absorvendo tudo o que ouvira. Sentiu-se pequeno diante da grandeza do filho, um menino que silenciosamente havia se tornado um farol para tantas vidas. Um lado de Lucas que ele nunca conheceu, talvez por estar ocupado demais com reuniões, metas e cifras. Agora restava-lhe o peso de ter negligenciado o que realmente importava. Nos dias seguintes, a figura de Clarice e as palavras dela martelavam sua mente sem cessar. Não conseguia trabalhar, não conseguia dormir. Pensava em Lucas, nas conversas que nunca tiveram, nos silêncios que agora gritavam. E, principalmente, sentia a urgência de descobrir o que mais havia por trás daquela história. Voltou à praça diversas vezes, mas Clarice não apareceu. A angústia aumentava e a sensação de impotência se fazia presente a cada dia. Na empresa,
Os rumores sobre sua ausência começaram a se espalhar. Um dos sócios sugeriu, em uma reunião acalorada, que ele tirasse uma licença. Você não está bem, Roberto. Precisamos que se afaste, cuide de si. Depois poderá voltar. Ele apenas assentiu, sem forças para discutir. Sabia que estavam certos. Em casa, Carla tentou se aproximar, mas a distância emocional entre eles parecia um abismo intransponível. Eu queria te ajudar, mas você se fechou em um mundo que não me permite entrar, disse ela certa noite, enquanto ele permanecia em silêncio, encarando o vazio. Certa madrugada, sem conseguir dormir, Roberto foi até o quarto de Lucas. Abriu a porta lentamente, sentou-se na beirada da cama e deixou as lágrimas caírem livremente. Pegou um caderno que encontrara entre os pertences do filho, folheou as páginas repletas de anotações sobre projetos sociais, frases motivadoras, reflexões sobre o mundo. No meio das páginas, uma frase destacava-se: gentileza é a semente que transforma o deserto em jardim. Naquele momento, Roberto entendeu que a resposta não viria de forma fácil ou imediata. Havia um caminho a ser percorrido, e Clarice era apenas uma parte dele. Agora, cabia a ele não apenas descobrir o que o filho havia feito, mas continuar o legado. Um legado de bondade, de empatia, de olhar o outro sem julgamento. O peso em seu peito não diminuía, mas começava a ganhar um novo sentido. Uma dor que lentamente se transformava em propósito. Ainda não sabia o que Clarice guardava como segredo, mas sabia que, quando chegasse o momento, estaria pronto para ouvir e, acima de tudo, para agir. Após a revelação parcial feita por Clarice, Roberto sentiu que estava mais próximo de compreender a grandeza silenciosa de seu filho, mas, ao mesmo tempo, ainda mais distante da paz que tanto buscava. Cada detalhe revelado tornava a ausência de Lucas ainda mais dolorosa e transformava sua saudade em um sentimento misto de culpa e admiração. Ele percebia que, enquanto buscava enriquecer sua empresa e multiplicar bens, seu filho enriquecia vidas e multiplicava esperança sem jamais esperar algo em troca. Entretanto, o mundo ao redor de Roberto não acompanhava sua transformação interna. A empresa sentia seu afastamento e as tensões aumentavam. Os sócios, que antes tinham respeito incondicional por ele, começaram a demonstrar irritação e preocupação. Em uma das reuniões, o tom mudou de preocupação para hostilidade. Leonardo, o sócio mais influente depois de Roberto, tomou a palavra diante de todos. Roberto, eu compreendo sua dor e sua busca pessoal, mas não podemos mais esperar. Estamos lidando com decisões importantes e, francamente, sua ausência tem colocado tudo em risco. Você sempre foi um líder, mas agora está se tornando um peso. Não podemos mais conduzir a empresa no escuro. As palavras foram ditas sem suavidade. O impacto foi duro. O olhar dos demais presentes variava entre desconforto e apoio silencioso, ao que Leonardo dizia. Roberto respirou fundo, sentindo a garganta apertar. Leonardo, eu sei que tenho falhado com vocês, começou ele tentando manter a voz firme. Mas isso não é algo simples. Existe algo importante que estou tentando entender, algo que envolve meu filho. Não estou pedindo que compreendam, apenas que confiem mais um pouco. Confiamos, Roberto, respondeu Leonardo com um tom menos duro, mas ainda firme. Confiamos por muito tempo, agora precisamos agir. Se você não está em condições de liderar, talvez seja a hora de pensar em se afastar oficialmente. A palavra afastar ressoou como um golpe. Roberto sentiu a sala girar por um momento. Aquela empresa era parte de sua identidade. Mais do que isso, era o legado que ele sempre acreditara estar construindo para o filho. Agora tudo parecia desmoronar. Saiu da reunião em silêncio, evitando o olhar dos colegas. Ao chegar em casa, encontrou Carla sentada na varanda. O semblante dela era cansado. A paciência parecia ter chegado ao limite. Eu soube da reunião, disse ela sem rodeios. Roberto, você precisa parar. Está perdendo tudo o que construiu. Não basta ter perdido o Lucas. Não podemos perder você também. Eu não posso parar, respondeu ele, a voz embargada. Há algo grande acontecendo. Algo que eu preciso entender.
E o que vai restar de nós quando você terminar essa busca? Questionou ela, lágrimas nos olhos. Eu sinto como se já tivesse te perdido também. As palavras dela atingiram-no profundamente. A solidão começava a cercá-lo de todos os lados. Na empresa, a pressão aumentava. Em casa, o distanciamento se tornava quase insuportável. E nas ruas, sua busca por Clarice e pelas respostas de Lucas tornava-se cada vez mais difícil e cansativa. Para complicar ainda mais, surgiram rumores na imprensa. Matérias começaram a circular, insinuando que Roberto estava enfrentando crises pessoais e que a direção da empresa estava instável. Sites de fofocas publicavam fotos dele em bairros periféricos, acompanhadas de manchetes sensacionalistas. Milionário visto em favelas, crise ou redenção. Outras manchetes questionavam sua capacidade de continuar à frente da empresa. Roberto Almeida, o empresário que perdeu o filho e agora perde o controle. A pressão pública tornou-se sufocante. Acionistas começaram a manifestar desconfiança e a imprensa invadia sua privacidade em busca de declarações. Jornalistas o abordavam na entrada da empresa, na saída do condomínio e até no cemitério. A dor que ele tentava processar em silêncio agora era exibida como espetáculo. Num desses encontros, ao deixar o cemitério em mais um domingo solitário, foi cercado por repórteres. As perguntas eram agressivas. O senhor está abandonando a empresa por causa de uma obsessão pessoal? Se é verdade que vai renunciar ao cargo de presidente, por que tem frequentado áreas pobres? Está envolvido em algum projeto secreto? Roberto tentou ignorar, mas a insistência foi sufocante. Uma das repórteres com um microfone estendido perguntou de forma incisiva: "O senhor está tentando redimir-se da culpa pela morte do seu filho?" Essas palavras o atingiram com violência. Não respondeu. Entrou rapidamente no carro, mas, ao fechar a porta, sentiu-se pequeno, derrotado e vulnerável como nunca antes em sua vida. Nos dias seguintes, percebeu que o telefone tocava menos. Os convites sumiram. As reuniões eram marcadas sem sua participação. Amigos antigos afastaram-se discretamente. O isolamento que ele mesmo havia criado começava a se fechar em torno dele. Carla, embora preocupada, também se afastava emocionalmente. Passava mais tempo fora de casa, buscando conforto na companhia de amigas ou familiares. As conversas entre eles tornaram-se raras e monossilábicas, e como se não bastasse, Clarice desapareceu completamente. Nenhuma pista, nenhum sinal. Os Centura, moradores de rua que antes comentavam sobre ela, agora diziam que fazia semanas que não a viam. O investigador contratado também não conseguia respostas. A solidão era completa. Roberto sentia-se cercado por muros que ele mesmo ergueu, mas que agora não sabia como derrubar. O filho, o legado, a empresa, o casamento, tudo parecia desmoronar. A única coisa que restava era a memória das palavras de Clarice. Seu filho salvou minha vida. Numa madrugada gelada, sentado na varanda da casa encarando a escuridão, Roberto questionou-se se havia ido longe demais, se a busca por respostas havia, de fato, destruído tudo o que restava de sua vida. Mas dentro dele, algo permanecia, firme. A sensação de que desistir seria trair não apenas a memória de Lucas, mas tudo o que seu filho acreditava. No dia seguinte, ao entrar no escritório, encontrou Leonardo esperando por ele com documentos na mão. "Roberto", o conselho decidiu, "você está oficialmente afastado. Vamos assumir a gestão até segunda ordem." Roberto apenas assentiu. Não. Havia mais forças para lutar contra aquilo. Saiu da empresa sem olhar para trás. No carro estacionado em frente ao prédio, permitiu-se chorar sozinho, pela primeira vez desde o dia em que perdera o filho. A dor agora não era apenas pela ausência de Lucas, mas pela sensação de ter perdido tudo o que dava sentido à sua própria existência. Naquela noite, ao voltar para casa, encontrou a casa vazia. Carla havia saído e deixado um bilhete sobre a mesa. "Preciso de um tempo. Espero que você também encontre paz." O mundo de Roberto, que antes parecia inabalável, agora estava em ruínas. O que restava era apenas ele, sua dor e a esperança silenciosa de que, apesar de tudo,
ainda haveria algo a ser descoberto. Algo capaz de ressignificar toda aquela tragédia e mostrar que, mesmo entre as cinzas, a esperança ainda podia florescer. Roberto acordou na manhã seguinte sem o peso dos compromissos empresariais que o perseguiam por décadas. O afastamento imposto pelo conselho, embora devastador, também trouxe um vazio que ele precisava preencher de outra forma. Não havia mais reuniões, relatórios ou decisões estratégicas. Agora, havia apenas uma busca, e dessa vez, ele sabia que não poderia mais esperar que as respostas viessem até ele. Era hora de agir, de enfrentar cada obstáculo com a mesma determinação que o havia feito construir um império, mas agora com um propósito muito mais nobre e íntimo. No mesmo dia, ainda abatido pela saída de Carla e pela distância forçada da empresa, decidiu retomar suas buscas de forma ainda mais incisiva. Retornou às ruas do centro de São Paulo com um novo olhar. Não mais o empresário desorientado, mas um homem disposto a compreender e, acima de tudo, a ajudar. Passou a frequentar centros de apoio a moradores de rua, levando mantimentos, agasalhos e medicamentos, mas também buscando informações sobre Clarice. Logo percebeu que, para ser aceito, precisaria abandonar completamente a imagem de superioridade que ainda o cercava. Vestiu-se com roupas simples, aprendeu a sentar-se no chão, a ouvir histórias sem pressa, a respeitar os silêncios e as lágrimas de quem carregava cicatrizes profundas. Aos poucos, sua presença deixou de causar estranhamento e começou a despertar curiosidade e confiança. Ele não era mais apenas o homem que buscava uma mulher misteriosa, era um aliado silencioso, alguém que ouvia sem julgar e ajudava sem esperar retorno. Numa dessas visitas, encontrou um homem chamado Arlindo, de voz rouca e olhar sábio, apesar das rugas marcadas pela rua. Sentaram-se lado a lado em uma calçada, e Arlindo falou sobre Clarice como poucos haviam feito. Ela é um anjo, meu amigo, disse o homem após um longo gole de café ralo. Aparece quando a gente mais precisa. Nunca quer nada em troca, mas carrega uma tristeza que ninguém entende. Roberto perguntou ansioso. Você sabe onde ela está agora? Arlindo balançou a cabeça lentamente. Ela falou que iria para um lugar importante para ela. Disse que, quando o tempo fosse certo, voltaria. Mas... O homem olhou fixamente nos olhos de Roberto. Ela pediu para te dizer uma coisa, caso você viesse atrás dela. O coração de Roberto disparou. O que foi? Diga a ele que a resposta está onde tudo começou. Essas foram as palavras dela. Essas palavras ecoaram na mente de Roberto durante dias. Onde tudo começou. Refletiu sobre a infância de Lucas, os primeiros anos de sua vida, os lugares que frequentaram juntos, o hospital onde ele nascera, a escola onde estudara, a casa antiga onde moraram antes de se mudarem para a mansão atual. Cada possibilidade parecia plausível, mas ele sabia que precisava seguir o instinto. Começou então uma nova jornada. Visitou a escola de Lucas, conversou com antigos professores, funcionários da limpeza, seguranças. Descobriu que, durante o período em que estudava ali, o filho organizava campanhas solidárias de forma discreta. Arrecadava alimentos, roupas, brinquedos. Fazia isso sem buscar reconhecimento, apenas porque acreditava na força da gentileza. Emocionado, Roberto visitou o hospital onde o filho nascera. Conversou com enfermeiras que ainda lembravam daquele bebê saudável, do sorriso de Carla ao segurá-lo nos braços pela primeira vez. Nada, no entanto, parecia apontar para o que Clarice queria dizer. Foi então que se lembrou de um detalhe que havia enterrado nas memórias. O parque onde levava Lucas quando ele era pequeno. Um lugar simples, mas que para eles significava tardes. Inteiras de risos, pipoca e conversa jogada fora. Talvez fosse lá o ponto de partida. Na manhã seguinte foi ao parque. Sentou-se em um banco, fechou os olhos e sentiu o vento suave no rosto. Lembrou-se das corridas de Lucas, do som do riso infantil, dos pedidos insistentes para comprar sorvete. E então, quando abriu os olhos, viu uma figura familiar ao longe. Clarice estava ali. Ela caminhava devagar, carregando a inseparável sacola, de pano. Parecia saber que ele estaria ali. Aproximou-se com serenidade
e sentou-se ao lado dele, em silêncio. Por um tempo, apenas ouviram o som dos pássaros e das crianças brincando. Eu sabia que você entenderia, disse ela finalmente. Não foi fácil, respondeu Roberto, a voz embargada. Nada que vale a pena é fácil, disse Clarice. Lucas sempre acreditou nisso. Ela olhou para o céu por um instante, como se buscasse forças para continuar. Aqui foi o lugar onde ele me encontrou pela primeira vez, contou, com lágrimas nos olhos. Eu estava sentada exatamente neste banco. Não tinha mais esperança, nem forças. Ele sentou-se ao meu lado, me ofereceu metade do seu sorvete e disse: A senhora não está sozinha. Roberto não conseguiu conter as lágrimas. Desde então ele vinha sempre. Me trazia comida, roupas, palavras de conforto. Mas o mais importante era o que ele dizia: gentileza muda o mundo. Clarice respirou fundo e continuou. Pouco antes de partir, ele me fez prometer que eu continuaria ajudando outras pessoas, assim como ele me ajudou. E eu tentei. Tenho tentado. Mas eu precisava que você soubesse. Precisava que você visse com seus próprios olhos quem seu filho realmente foi. Roberto segurou as mãos dela, sentindo uma mistura de dor e orgulho. Eu falhei como pai, disse ele, a voz quebrada. Não vi quem ele era de verdade. Não, Roberto, respondeu ela com firmeza. Você deu a ele o que pôde, e ele transformou isso em algo muito maior. O que importa agora é o que você fará daqui em diante. Eles permaneceram ali, em silêncio, observando o movimento do parque, o ciclo da vida que continuava, apesar de tudo. Roberto sabia que a busca ainda não havia terminado. Clarice tinha mais a revelar, mas agora ele estava pronto para enfrentar o que viesse, não com o peso da culpa, mas com a determinação de honrar o legado de seu filho. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que havia encontrado um caminho. Um caminho construído com cada gesto de bondade, cada palavra de conforto, cada passo rumo a uma transformação que agora não dizia respeito apenas a ele, mas a todos que cruzassem sua jornada. Nos dias seguintes ao encontro no parque, Roberto sentiu que, finalmente, estava encontrando uma direção. As palavras de Clarice ecoavam dentro dele com força renovada, e o orgulho por descobrir o verdadeiro caráter do filho misturava-se a um arrependimento que doía fundo. Ainda assim, ele começava a perceber que podia transformar essa dor em algo maior, algo que honrasse a memória de Lucas. Com esse pensamento, dedicou-se com mais afinco à ajuda direta nas comunidades carentes que visitava. Passou a organizar doações mais estruturadas, usando ainda parte de sua influência e recursos, mesmo afastado oficialmente da empresa. Porém, quando parecia que as coisas começavam a ganhar um contorno de redenção, um golpe inesperado veio derrubar tudo o que ele estava construindo. Na manhã de uma segunda-feira cinzenta, ao chegar a uma das comunidades onde já era reconhecido, foi surpreendido por um cenário de caos. Equipes da prefeitura, acompanhadas por policiais e máquinas pesadas, estavam desmontando os barracos improvisados e despejando as poucas posses dos moradores na rua. Crianças choravam, mulheres imploravam por piedade, e homens resignados tentavam salvar o que podiam. Roberto estacionou o carro às pressas e correu até o local. Reconheceu rostos conhecidos, pessoas que já tinham partilhado com ele histórias de superação agora jogadas à própria sorte. Procurou Clarice com os olhos, mas não a encontrou. Desesperado, perguntou a um dos moradores: Onde está a dona Clarice? Não sabemos, senhor, respondeu o homem com lágrimas nos olhos. Ela sumiu. Disse que precisava resolver algo e não voltou mais. O pânico tomou conta de Roberto. Aquela era a segunda vez que Clarice desaparecia, mas agora a situação era ainda mais grave. Sem o abrigo improvisado onde vivia e sem o apoio das pessoas que a cercavam, onde ela estaria? Mais uma vez, ele se via diante do vazio, incapaz de encontrar respostas. Em meio ao desespero, tentou intervir junto aos agentes da prefeitura. Apresentou-se, tentou dialogar, mas foi recebido com frieza. Senhor, estamos cumprindo ordens, disse um dos responsáveis pela operação. Essas ocupações são irregulares. Houve denúncia formal, não podemos fazer nada. Essas pessoas não têm para onde ir, protestou Roberto.
Isso não é responsabilidade nossa, senhor. Apenas cumprimos determinações. Viu-se impotente. A raiva subiu à garganta, misturada à frustração. Aquela destruição repentina parecia não apenas um ataque àquelas pessoas vulneráveis, mas também ao legado do filho, que agora parecia ameaçado por forças maiores e impiedosas. Nos dias seguintes, Roberto mobilizou contatos, buscou apoio em organizações sociais, tentou encontrar alternativas para abrigar as famílias desalojadas. Mas o sistema burocrático era lento e indiferente. Não havia respostas rápidas, não havia compaixão nas palavras secas dos ofícios e documentos. Clarice continuava desaparecida. Roberto passou a vasculhar hospitais públicos, abrigos, igrejas, centros de apoio. Nada. Nenhuma notícia. O investigador que havia contratado também não conseguia rastreá-la. Era como se ela tivesse evaporado. Enquanto isso, a imprensa voltou a persegui-lo. Agora, as manchetes eram ainda mais cruéis. Empresário afastado tenta salvar ocupações ilegais. Filantropia ou fuga da realidade. E pior, surgiram acusações veladas de que Roberto estaria usando essas ações sociais para limpar sua imagem depois dos problemas na empresa. As críticas não paravam de crescer, e sua reputação, já fragilizada, afundava ainda mais. Em casa, o silêncio era cada vez mais ensurdecedor. Carla não havia retornado. O bilhete sobre a mesa era o único vestígio da presença dela. Amigos, próximos evitavam qualquer contato. O isolamento, antes emocional, tornava-se agora também físico. O telefone tocava apenas com cobranças ou notícias ruins. Uma noite, esgotado, foi até o quarto de Lucas e sentou-se na beirada da cama. O caderno de anotações do filho nas mãos. Folheou cada página, procurando alguma mensagem, alguma pista, algo que pudesse guiá-lo. Encontrou, entre as últimas anotações, uma frase que o abalou profundamente. A gentileza só floresce quando enfrentamos o deserto. Sentiu-se, naquele momento, caminhando por esse deserto. Tudo à sua volta era aridez, abandono, desespero. Mas desistir não era uma opção. Não poderia abandonar a memória do filho. Não poderia abandonar Clarice e todas aquelas pessoas que dependiam agora da sua força. Na manhã seguinte, mesmo sem saber por onde começar, decidiu ir até a prefeitura. Queria entender quem estava por trás das ordens de despejo e se havia uma forma de reverter ou ao menos amenizar a tragédia. Foi recebido com indiferença e respostas evasivas. Disseram-lhe que as decisões eram políticas, baseadas em leis e regulamentos, e que qualquer tentativa de interferência seria inútil. Ao sair do prédio, encontrou um grupo de moradores de rua que reconheciam sua figura e o cercaram em busca de ajuda. Alguns pediam abrigo, outros apenas uma palavra de consolo. Ele ouviu cada um sentindo o peso de ser, talvez, a única esperança para aquelas pessoas. Mas o peso era grande demais para carregar sozinho. Decidiu então fazer o impensável. Publicou por conta própria uma carta aberta à imprensa. Nela, explicava sua busca, contava sobre Lucas, sobre Clarice e sobre o legado de gentileza que seu filho havia deixado. Pedia apoio, solidariedade não para si, mas para aqueles que não tinham voz. A carta circulou rapidamente, dividindo opiniões. Parte da sociedade viu comovente sinceridade em suas palavras. Outra parte o acusava de oportunismo. No entanto, o que realmente o feriu foi a resposta fria dos ex-sócios, que enviaram um comunicado oficial da empresa afastando-se publicamente de suas ações. Declararam que suas iniciativas eram pessoais e não representavam a empresa. Sentiu-se traído e sozinho como nunca. Mas naquela noite, sentado novamente na varanda da casa silenciosa, olhou para o céu estrelado e disse em voz alta: "Eu vou continuar, Lucas. Não importa o quanto o mundo tente me parar." No dia seguinte, começou a visitar abrigos distantes, cidades pequenas ao redor da capital. Em um deles, uma funcionária lhe disse que, semanas antes, uma senhora idosa chamada Clarice havia passado por lá. Tinha ajudado outros idosos, cozinhado para todos, e partido dizendo que ainda tinha uma missão a cumprir.
Essa notícia, apesar de vaga, reacendeu a esperança. O revés tinha sido grande, quase devastador, mas dentro dele, a certeza de que a jornada ainda não havia acabado era mais forte do que nunca. Levantou-se, respirou fundo e partiu, pronto para enfrentar tudo o que ainda viesse. A busca por Clarice e por aquilo que ela ainda tinha a lhe revelar, agora era sua única missão. O peso do revés ainda estava presente nos ombros de Roberto, mas a chama acesa pela informação recebida no abrigo não permitia que ele sucumbisse ao desânimo. Clarice estava em movimento, deixando rastros sutis de sua presença por onde passava, e isso significava que sua missão continuava viva. Ele sabia, no entanto, que não poderia apenas seguir passos aleatórios. Precisava de mais indícios, mais conexões, mais compreensão do que o filho havia construído silenciosamente e de como ele poderia, agora, tornar tudo aquilo eterno. Na manhã seguinte, ao acordar, um pensamento insistente veio à sua mente. O colégio onde Lucas estudara. Era um lugar repleto de memórias, onde o filho passara grande parte de sua infância e adolescência. Talvez lá ele pudesse encontrar respostas que ainda não havia imaginado. Pegou o carro e dirigiu até o colégio, um prédio imponente, com grandes jardins e corredores repletos de história. Ao chegar, foi recebido por uma coordenadora que ainda lembrava de Lucas com carinho. Ela o conduziu até a sala dos arquivos, um ambiente silencioso e empoeirado, onde documentos, pastas e lembranças eram guardados cuidadosamente. Com permissão, Roberto começou a vasculhar registros antigos, procurando algo que pudesse lhe trazer mais pistas sobre as ações do filho que ele nunca presenciara. Horas se passaram entre pastas e papéis. Ele encontrou fotos de eventos escolares, listas de campanhas de doação e bilhetes de agradecimento redigidos por colegas e professores. Mas foi em um armário antigo, escondido em um canto da sala, que encontrou o que mudaria o rumo da sua busca. Um caderno encapado de azul com o nome de Lucas escrito na primeira página, acompanhado de uma dedicatória simples: para todos que precisam de esperança. Folheou o caderno com mãos trêmulas. Ali Lucas havia escrito reflexões profundas sobre o mundo, sobre desigualdade, compaixão e responsabilidade social. Mas, entre aquelas palavras, um bilhete chamou a atenção. Era um pequeno pedaço de papel dobrado e cuidadosamente guardado entre as páginas. Com letras apressadas, Lucas escrevera: se eu puder mudar a vida de uma pessoa, já terá valido a pena. Ajudei alguém hoje que me fez enxergar o mundo de outro jeito. Ela disse que a gentileza dela para comigo será eterna. Eu acredito. Roberto sentiu o peito apertar. Aquela era, sem dúvida, uma referência a Clarice. O bilhete não só confirmava o vínculo entre seu filho e aquela mulher, mas também mostrava que Lucas, ainda em vida, tinha plena consciência da importância daquele encontro. Mais do que um gesto isolado, havia ali o início de algo maior, um ciclo de bondade que atravessava o tempo e as circunstâncias. Decidiu, então, buscar registros das campanhas sociais que o filho organizara no colégio. Encontrou, com a ajuda da coordenadora, atas de reuniões de grupos de voluntariado estudantil, onde Lucas havia sido líder em diversas ações: arrecadação de alimentos, visitas a asilos, mutirões de limpeza em praças e parques. Em uma dessas atas, havia a transcrição de um discurso que Lucas fizera durante uma assembleia escolar. As palavras eram simples, mas carregadas de força. Não importa o quanto tenhamos, mas o quanto compartilhamos. Não importa o tamanho do nosso nome, mas o tamanho do impacto que deixamos na vida dos outros. Roberto saiu do colégio com o coração aquecido e a mente ainda mais inquieta. Percebia que o filho tinha sido um farol para muitas pessoas, muito além do que ele, como pai, havia compreendido. E agora sentia-se duplamente responsável por honrar esse legado e por descobrir o que ainda estava oculto. A lembrança do bilhete escrito por Lucas o fez pensar em outro lugar. A pequena biblioteca pública do bairro onde moraram antes da mudança para a mansão. Lucas costumava frequentar aquele local. Passava horas entre livros, conversando com a bibliotecária e participando de projetos de leitura para crianças. Talvez lá houvesse mais pistas,
Naquela mesma tarde, dirigiu-se até a biblioteca. A estrutura era modesta, mas acolhedora. Foi recebido por Dona Helena, uma senhora simpática que, ao ouvir o nome de Lucas, sorriu com ternura. Ah, o Lucas! Nunca esquecerei daquele menino. Sempre tão gentil, tão prestativo. Vinha aqui ajudar nas leituras para crianças, organizava arrecadações de livros, fazia companhia para idosos que vinham se distrair. Roberto pediu então para consultar registros antigos de eventos e doações. Dona Helena trouxe caixas de arquivos cuidadosamente organizados. Entre documentos e fotos, encontrou uma carta escrita por Clarice, agradecendo à biblioteca pela acolhida e mencionando Lucas como o jovem que lhe dera forças para recomeçar. Ela falava da importância de espaços comunitários e do desejo de um dia retribuir a bondade que recebera. Com o coração ainda mais apertado, Roberto percebeu que a história de Clarice estava entrelaçada não apenas à de seu filho, mas à de toda uma comunidade impactada por pequenos gestos de compaixão. Sentiu-se diante de algo maior do que qualquer empreendimento que já havia liderado. Aquilo não era um projeto empresarial, era um projeto de vida. Na saída da biblioteca, olhou para o céu e sussurrou: "Eu te prometo, Lucas, que vou continuar o que você começou." Mas para isso, ainda precisava encontrar Clarice. Pegou o carro e dirigiu para a região do interior mencionada anteriormente. As pistas indicavam que ela poderia estar em um asilo simples, um lugar distante da cidade, onde idosos eram acolhidos em condições humildes, mas dignas. Chegando lá, encontrou um ambiente silencioso, com jardins cuidados por voluntários e rostos serenos que carregavam histórias de saudade e resistência. Perguntou por Clarice. Descreveu-a em detalhes. A recepcionista confirmou. Sim, ela esteve aqui. Passou alguns dias conosco, ajudou na cozinha, conversou com todos, trouxe esperança. Disse que precisava seguir adiante, que ainda tinha algo a fazer. Roberto perguntou se havia deixado algum recado. A recepcionista entregou-lhe um pequeno envelope, com seu nome escrito à mão. Com mãos trêmulas, abriu-o e leu. Roberto, você já encontrou as respostas. Agora é hora de agir. Eu estarei esperando no lugar onde a gentileza floresce. Clarice. A frase era enigmática, mas ele sabia exatamente o que significava. O lugar onde a gentileza floresce só podia ser um: a praça que Lucas ajudara a revitalizar, um pequeno espaço no bairro antigo onde crianças brincavam e idosos conversavam. Um lugar simples, mas carregado de vida e memória. No dia seguinte, foi até lá. Chegou cedo, o sol ainda nascendo, e sentou-se em um dos bancos. Olhou ao redor, lembrando-se de cada detalhe. O balanço que Lucas havia ajudado a consertar, o jardim que plantaram juntos, o mural com desenhos de crianças do bairro. Ali tudo fazia sentido. E foi ali que, finalmente, Clarice apareceu, caminhando lentamente, sorrindo com serenidade. Roberto levantou-se, o coração batendo forte. Ela se aproximou, e antes que ele dissesse qualquer coisa, falou: "Agora você está pronto." Ele sabia, e estava pronto para ouvir o que ela ainda tinha a revelar. O encontro na praça onde a gentileza de Lucas havia deixado suas raízes era o cenário perfeito para um momento definitivo. Clarice caminhava em direção a Roberto com passos lentos, o rosto sereno, mas os olhos carregados de emoção. Ele permaneceu de pé, esperando, o coração batendo com força, sabendo que tudo o que buscara nos últimos meses estava prestes a ser revelado. Clarice parou diante dele, olhou-o nos olhos e, em silêncio, sentou-se no banco de madeira desgastado pelo tempo. Fez um gesto para que ele se sentasse ao lado. "Roberto", começou ela, a voz tranquila, mas firme. "Você chegou até aqui porque não desistiu, e isso já te torna digno da verdade." Ele assentiu, sentindo um nó na garganta, mas pronto para ouvir. "O que seu filho fez vai muito além do que eu consegui contar até agora", continuou ela. "Lucas não apenas me ajudou, ele me salvou, mas também salvou muitos outros. E fez isso em silêncio, sem querer reconhecimento, apenas porque acreditava que cada pequeno gesto poderia transformar o mundo." Clarice respirou fundo e prosseguiu. "Quando ele me encontrou, eu estava no fundo do poço.
Não tinha mais família, não tinha mais fé. Vivia de restos e de esmolas, e até essas eram escassas. Um dia pensei em desistir de tudo. Já não via sentido. Foi quando ele apareceu com aquele sorriso calmo, aquele olhar sincero. Sentou-se ao meu lado e me tratou como um ser humano. Não perguntou o que me levou até ali. Apenas perguntou meu nome e me ofereceu companhia. As lágrimas escorriam pelos olhos de Roberto enquanto ouvia cada palavra. A partir daquele dia, ele passou a me visitar regularmente. Sempre com algo simples: um pão, um suco, um cobertor nos dias frios. Mas o mais valioso era a presença dele. As conversas, as palavras de encorajamento, e eu não era a única. Descobri que ele fazia isso com outros também. Jovens perdidos, nas drogas, mães solteiras abandonadas, idosos esquecidos. Ele era uma luz silenciosa na vida de muitos. Clarice fez uma pausa e olhou para o horizonte. No dia em que ele morreu, eu o vi pela última vez. Ele estava alegre, dizia que tinha conseguido arrecadar brinquedos para um orfanato. Me abraçou e disse: "A senhora não está sozinha e nunca estará, eu prometo." Horas depois, recebi a notícia do acidente. Roberto levou as mãos ao rosto, tentando conter o choro. Clarice pousou uma mão gentil sobre o ombro dele. Depois da morte dele, eu passei a visitar o túmulo não por tristeza, mas por gratidão. Todos os domingos eu ia lá para agradecer e prometer que continuaria a missão dele. Por isso, sussurrava palavras de gratidão e força. Ela então olhou para Roberto com intensidade. "Mas há algo que você precisa saber, algo que ele me pediu para te contar caso você um dia viesse a me procurar." O coração de Roberto parou por um instante. Ele sabia que você se culpava por estar sempre ocupado. Sabia que você carregava um peso enorme por não ter passado mais tempo com ele, e mesmo assim, ele nunca te julgou. Pelo contrário, ele tinha orgulho de você. Me disse um dia: "Meu pai não demonstra muito, mas ele tem um coração bom. Eu aprendi com ele a lutar, a persistir. Um dia, quero que ele saiba que tudo o que faço é inspirado na força dele." As lágrimas transbordaram dos olhos de Roberto. "Eu falhei tanto com ele", sussurrou a voz embargada. "Não, Roberto", disse Clarice firme. "Você deu a ele a base. Ele transformou essa base em algo maior. Agora é a sua vez de continuar." Roberto respirou fundo, tentando conter a emoção. "Como posso fazer isso, Clarice? Como posso honrar o que ele começou?" Ela sorriu suavemente. "Criando um espaço onde a gentileza seja cultivada. Um lugar onde pessoas em situação de vulnerabilidade possam encontrar abrigo, educação e dignidade. Um lugar com o nome dele, para que todos saibam que, mesmo na ausência, ele continua transformando vidas." Roberto sentiu o peso da responsabilidade, mas também a leveza de finalmente ter um propósito claro. "Eu vou fazer isso", disse, decidido. "Vou criar esse lugar." "Eu sei que vai", respondeu Clarice. Mas o desafio maior ainda estava por vir. Roberto sabia que não bastava querer. Precisaria enfrentar os antigos sócios, a burocracia, a mídia, a opinião pública. Afastado da empresa, desacreditado por muitos, ele teria que provar não apenas a si mesmo, mas ao mundo que o legado de seu filho não seria esquecido. Naquela noite, de volta à sua casa vazia, sentou-se no escritório e começou a traçar o plano. Fez ligações, mobilizou contatos antigos, redigiu documentos. No dia seguinte, foi pessoalmente ao cartório para registrar a fundação de uma instituição beneficente com o nome do filho: Instituto Gentileza Lucas Almeida. Mas o processo não seria simples. A resistência veio de todos os lados. Os antigos sócios tentaram barrar o uso do nome da família em um projeto que julgavam emocionalmente descontrolado. A mídia questionava suas intenções, e até parte do público desconfiava de sua motivação. Sem se abalar, Roberto convocou uma coletiva de imprensa. Falou com o coração aberto, sem roteiros, sem estratégias de imagem. Contou a história. De Lucas, falou sobre Clarice, sobre as pessoas que o filho havia ajudado, sobre a transformação que ele próprio vivia. Pediu apoio, não financeiro, mas moral, para construir um espaço que fosse além de tijolos e paredes.
um lugar de acolhimento e transformação. As reações foram mistas. Parte da imprensa viu sinceridade em suas palavras. Outra parte continuou a atacá-lo. Mas Roberto não se importava. Estava decidido a ir até o fim. No mês seguinte, enfrentou a maior batalha burocrática da sua vida: licenças, autorizações, alvarás. Enfrentou reuniões tensas com vereadores, audiências públicas e conselhos comunitários. Cada obstáculo parecia intransponível, mas a memória do filho e a força silenciosa de Clarice o impulsionavam. E então, finalmente, após semanas de luta incessante, recebeu a autorização final para iniciar a construção do Instituto. O terreno escolhido foi justamente a praça onde tudo havia começado, com o apoio da prefeitura, que, diante da pressão pública positiva gerada pela mobilização popular, cedeu o espaço. Na cerimônia simbólica de início das obras, Clarice estava ao seu lado segurando sua mão. O sol brilhava forte e a multidão presente aplaudia. Ali, naquele momento, Roberto soube que havia vencido o maior desafio de sua vida. Não apenas a luta externa, mas a batalha interna contra a culpa, o medo e a dor. A jornada, enfim, ganhava forma concreta, e o legado de Lucas começava a florescer. As primeiras semanas de construção do Instituto Gentileza, Lucas Almeida, foram marcadas por desafios constantes, mas também por um apoio popular inesperado. Pessoas comuns, moradores da cidade, empresários locais e até jovens voluntários começaram a se aproximar oferecendo seu tempo, conhecimento e recursos. Roberto, que antes se via sozinho em meio a uma batalha interna e pública, agora via mãos se estendendo para ajudá-lo. O projeto ganhava vida, e cada tijolo assentado parecia uma resposta direta aos gestos de bondade que Lucas havia semeado. Clarice mantinha-se próxima, acompanhando cada etapa com o olhar atento de quem sabia que algo muito maior estava acontecendo. Porém, mesmo em meio à alegria do progresso, Roberto sentia que ainda havia algo por ser revelado. O comportamento de Clarice, embora calmo, carregava um ar de expectativa. Ela observava, sorria com serenidade, mas por vezes desviava o olhar como quem guarda um segredo importante. Foi numa tarde de sábado, durante a vistoria das primeiras estruturas erguidas, que Clarice pediu a Roberto que a acompanhasse. Conduziu-o até uma área mais afastada da praça, onde bancos antigos e árvores frondosas criavam um refúgio silencioso. Sentaram-se e ela segurou suas mãos com firmeza. Roberto, eu preciso te contar algo que guardei por muito tempo. Algo que pode mudar tudo o que você pensa saber sobre seu filho e sobre mim. O coração de Roberto apertou no peito. Estou pronto para ouvir, respondeu ele com serenidade. Clarice respirou fundo e começou a falar, a voz embargada, mas decidida. Quando Lucas me encontrou, eu não era apenas uma mulher em situação de rua. Eu era a mãe de um homem que muitos anos antes havia destruído vidas. Meu filho, Daniel, foi responsável por um acidente trágico que custou a vida de uma família inteira. Eu nunca consegui perdoá-lo e ele mesmo não conseguiu perdoar-se. Acabou preso e lá tirou a própria vida. Desde então, vivi carregando essa culpa. Roberto ouviu atentamente, sem interromper. Quando conheci Lucas, continuou ela, ele não sabia de nada disso. Mas, depois de algumas conversas, descobriu minha história. Eu contei a ele num momento de fraqueza, esperando que ele se afastasse com medo de ser julgada. Mas ele não só ficou. Ele me abraçou e disse: o passado não define quem você é, o que você faz agora é o que importa. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Clarice. Seu filho me ensinou a perdoar. Ele me fez enxergar que eu poderia ser mais do que a sombra do erro do meu filho. E mais, ele me fez entender que mesmo nos momentos mais sombrios, a gentileza pode ser a luz. Roberto não conseguia conter a emoção. Clarice, você carregou isso sozinha por tanto tempo, porque eu não queria que o mundo visse Lucas apenas como um jovem bondoso. Queria que soubessem que ele era capaz de enxergar o melhor até naqueles que carregavam os piores fardos. E há mais uma coisa. Ela retirou do bolso um envelope envelhecido. Antes do acidente, Lucas me pediu para entregar isso a você, caso um dia sentisse que o momento era o certo. Eu guardei
esperando que você estivesse pronto. E agora, eu sei que está. Roberto pegou o envelope com mãos trêmulas e o abriu, cuidadosamente. Dentro, encontrou uma carta escrita pelo próprio filho em letra firme e cuidadosa. Pai, se você está lendo isso, é porque descobriu partes da minha jornada que nunca contei em vida. Não foi por falta de confiança, mas porque sabia que cada pessoa tem seu tempo para enxergar além do óbvio. Eu cresci admirando sua força, sua dedicação e sua vontade de vencer. Aprendi muito observando você, mas também vi o quanto o mundo pode endurecer o coração das pessoas. E decidi que, se eu pudesse, tentaria ser uma ponte entre a força e a compaixão. Eu sei que você se culpa por não ter estado sempre presente, mas o que talvez não saiba é que mesmo quando você estava longe, eu me espelhava em você. Sua determinação me ensinou a nunca desistir, mesmo quando tudo parecia perdido. Eu não sei o que o futuro reserva, pai. Mas se eu não puder estar ao seu lado em algum momento, quero que saiba. A verdadeira força está em transformar dor em amor, em transformar perdas em novos começos. Seja gentil mesmo quando o mundo não for. E, acima de tudo, siga em frente, porque eu estarei sempre com você. Com amor, Lucas. Roberto leu e releu a carta, as lágrimas caindo livremente. Abraçou Clarice com força, sentindo um misto de alívio e tristeza. Eu não sei como agradecer a você por tudo isso, sussurrou ele. Apenas continue, Roberto. Faça o que seu filho faria. Naquela noite, Roberto voltou para casa e, pela primeira vez em muito tempo, dormiu em paz. No dia seguinte, durante uma reunião com a equipe do Instituto, compartilhou a história com todos. Falou sobre o passado de Clarice, sobre o perdão, sobre a carta de Lucas. As pessoas ouviram em silêncio, e ao final houve aplausos espontâneos. O Instituto não seria apenas um centro de acolhimento, seria um espaço de transformação, onde histórias de dor poderiam se transformar em histórias de esperança. As obras avançaram com mais força. Empresários que antes duvidavam começaram a apoiar. Voluntários chegavam todos os dias. Clarice, agora plenamente reconhecida, tornou-se madrinha do projeto. No último dia do mês, quando a estrutura principal ficou pronta, Clarice convidou Roberto para uma última caminhada pela praça. Pararam em frente ao prédio recém-erguido, onde uma placa de bronze reluzia com a inscrição Instituto Gentileza, Lucas Almeida, onde o passado encontra perdão e o futuro nasce da compaixão. Ele estaria orgulhoso de você, Roberto, disse Clarice. E eu só estou aqui por causa dele, respondeu ele emocionado. A reviravolta, enfim, estava completa. O peso do passado havia dado lugar à leveza da redenção. A história de Lucas, de Clarice e de Roberto se entrelaçava agora em um legado que ultrapassava vidas, transformando corações e deixando marcas que o tempo jamais apagaria. O Instituto Gentileza Lucas Almeida já estava de pé com suas paredes firmes e janelas amplas permitindo que a luz natural invadisse cada cômodo. Ainda havia trabalho a ser feito, detalhes de acabamento, mobiliário, adaptações nas salas de atividades e organização de equipes. Mas o esqueleto do projeto estava completo, e o coração daquilo tudo já batia forte. Roberto dedicava-se incansavelmente, passando horas supervisionando, tomando decisões e, ao mesmo tempo, participando de cada etapa com a humildade de quem compreendia que aquele não era apenas um prédio, mas um lar para almas machucadas que precisavam ser vistas, acolhidas e transformadas. Clarice tornara-se sua companheira constante. Mais do que uma figura simbólica, era uma ponte entre as histórias de sofrimento e as possibilidades de renascimento que o Instituto representava. Juntos, eles montaram uma equipe diversa: psicólogos voluntários, assistentes sociais, médicos, aposentados dispostos a ajudar e jovens que, assim como Lucas, desejavam ser agentes de mudança em suas comunidades. Cada reunião era um aprendizado, cada conversa, uma oportunidade de enxergar o mundo por novas perspectivas. Mas não era só a construção física que avançava. Internamente, Roberto também se reconstruía. Durante as noites, ainda lia e relia a carta de Lucas.
Aquilo se transformou num ritual, um momento em que ele se reconectava ao filho, sentindo sua presença de forma quase palpável. A culpa que carregava, embora ainda presente, já não tinha o mesmo peso. Aos poucos, transformava-se em combustível para o propósito que agora guiava seus dias. A sociedade, que antes olhava com desconfiança para seus passos, começou a enxergar a sinceridade e profundidade do projeto. Pequenos empresários começaram a oferecer doações espontâneas. Artistas se colocaram à disposição para oficinas de arte e música. Escolas da região passaram a se envolver, enviando alunos para participar de programas de voluntariado e intercâmbio cultural. Até mesmo alguns de seus antigos sócios, antes críticos e distantes, começaram a enviar mensagens discretas de apoio. A resistência se dissolvia diante da força inegável de um movimento genuíno. Naquela altura, o Instituto já não era mais apenas o sonho de um pai arrependido. Era um movimento social que crescia como uma árvore forte, enraizada no solo, fértil da bondade e regada pela dedicação diária de tantas mãos. Roberto organizava encontros semanais com a equipe, onde dividia experiências e fortalecia laços. Sempre começava essas reuniões lendo um trecho da carta de Lucas, lembrando a todos que a força da gentileza era o fio invisível que unia cada um deles. Mesmo com todo o progresso, ainda havia burocracias a enfrentar. O reconhecimento oficial, como entidade filantrópica, exigia mais do que esforços de boa vontade. Documentos precisavam ser organizados, certidões obtidas, reuniões intermináveis com representantes públicos feitas. Em cada uma dessas etapas, Roberto aprendeu a ter paciência, algo que nunca fora seu ponto forte. Antes habituado a decisões rápidas e estratégias empresariais, agora lidava com a lentidão do serviço público e a complexidade das leis. Mas, dessa vez, ele não se irritava. Entendia que o tempo das coisas importantes era diferente do tempo dos negócios. Clarice era um pilar emocional nesses momentos. Sempre que a ansiedade ameaçava tomar conta, ela sentava ao seu lado, lhe oferecia chá quente e dizia com serenidade: Lucas faria exatamente o que você está fazendo, com calma e firmeza. E ele sabia esperar. Eram palavras simples, mas que ecoavam em seu coração e traziam um alívio imediato. Em paralelo, surgiram novas histórias dentro do próprio Instituto, jovens que encontraram um espaço para desenvolver talentos, idosos que reencontraram dignidade e propósito, mães solitárias que descobriram que não estavam sozinhas. Um deles, Pedro, um menino de 14 anos, aproximou-se de Roberto certa tarde, com olhos brilhando de esperança. Senhor Roberto, o senhor acha que eu também posso mudar a vida de alguém, como o seu filho fez? Roberto sentiu um nó na garganta. Sorriu e respondeu: Você já está mudando, Pedro. Só de perguntar isso já começou. Esses pequenos momentos reforçavam a convicção de que estava no caminho certo. A cada vida tocada, a memória de Lucas se fortalecia. A cada gesto de solidariedade espontânea, a missão ganhava mais raízes. O Instituto, que já funcionava parcialmente, abria suas portas todos os dias para acolher quem precisasse, sem perguntas, sem julgamentos. Ao mesmo tempo, Roberto não se esquecia de sua própria família. Procurou Carla, que ainda estava distante, e após uma longa conversa, contou em detalhes tudo o que havia acontecido. Falou sobre Clarice, sobre a carta de Lucas, sobre o Instituto e sobre o movimento crescente que agora fazia parte da vida dele. Carla ouviu em silêncio, os olhos marejados. No fim, abraçou-o e disse: Eu sabia que você encontraria um caminho, e tenho certeza de que o Lucas está orgulhoso. A partir daquele dia, ela passou a visitar o Instituto, participando de atividades e apoiando projetos. A reaproximação familiar trouxe um conforto adicional para Roberto. As conversas com Carla tornaram-se mais profundas, e juntos relembravam momentos simples da infância de Lucas, revivendo alegrias que antes pareciam perdidas no tempo. Esse processo de reconstrução familiar reforçou ainda mais o propósito do Instituto. Não apenas acolher, mas restaurar laços, reatar vínculos quebrados, curar feridas invisíveis. Enquanto isso, as obras chegavam à fase final.
As salas de aula estavam equipadas, a cozinha comunitária pronta para servir refeições diárias, o auditório preparado para palestras e apresentações culturais. Roberto fez questão de que cada espaço fosse planejado com cuidado, pensando na dignidade e no acolhimento verdadeiro. Não queria que o Instituto fosse apenas um abrigo temporário, mas um lugar onde vidas pudessem ser transformadas permanentemente. Quando a data da inauguração foi finalmente definida, começaram os preparativos para uma grande celebração. Convites foram enviados a representantes da sociedade civil, autoridades públicas, parceiros e, principalmente, as pessoas que haviam sido impactadas direta ou indiretamente pela bondade silenciosa de Lucas. Cartazes coloridos surgiram nas ruas próximas, com a frase que agora se tornara lema do Instituto: Gentileza transforma. Junte-se a nós. No último dia antes da inauguração, Roberto percorreu sozinho cada canto do prédio. Passou a mão pelas paredes recém-pintadas, sentou-se em cada cadeira das salas de aula, caminhou lentamente pelo jardim. Parou diante do mural onde uma grande imagem de Lucas havia sido pintada, cercada por desenhos de crianças da comunidade. Tocou o rosto do filho com os dedos, como se pudesse senti-lo ali, e sussurrou: Conseguimos, meu filho, e amanhã todos saberão quem você foi. Ele sabia que o desafio não terminava ali. Pelo contrário, o trabalho estava apenas começando. Mas, pela primeira vez desde aquela manhã em que ouviu Clarice sussurrando no túmulo de Lucas, sentia-se completo. Sabia que, independentemente das dificuldades futuras, havia construído algo que permaneceria além do seu próprio tempo. Um legado que, assim como a gentileza de Lucas, continuaria a se espalhar, silenciosamente, mudando vidas uma a uma. O grande dia amanheceu com o céu limpo e o sol brilhando, como se o próprio universo estivesse conspirando para celebrar o momento tão aguardado. A inauguração do Instituto Gentileza Lucas Almeida estava marcada para o fim da manhã, e desde as primeiras horas, voluntários, funcionários e moradores da comunidade se mobilizavam para organizar os últimos detalhes. Balões coloridos enfeitavam a entrada. Faixas traziam mensagens de esperança e gratidão, e crianças corriam pela praça, vestindo camisetas com o nome do Instituto estampado no peito. O ambiente transbordava vida e alegria, uma energia palpável, que parecia curar feridas antigas e renovar a fé de todos ali presentes. Roberto chegou cedo. Vestia-se com simplicidade, mas carregava no olhar a força e a serenidade que só os que enfrentaram tempestades e encontraram luz no meio do caos possuem. Caminhou por cada canto do Instituto uma última vez antes da cerimônia, cumprimentando funcionários, agradecendo aos voluntários, ouvindo palavras emocionadas de pessoas que viam ali não apenas um prédio, mas um símbolo de esperança. Clarice estava ao seu lado, silenciosa, mas com o rosto iluminado por um sorriso de satisfação e paz. Às 10h30 da manhã, a praça já estava lotada. Famílias inteiras, jovens e idosos, empresários e trabalhadores, todos reunidos por um único motivo: celebrar a memória de um jovem que havia partido cedo demais, mas deixado uma marca profunda e indelével no mundo. O palco montado no centro da praça exibia um banner com a frase que se tornara o lema do projeto: Gentileza transforma o mundo. E logo abaixo, uma grande foto de Lucas, sorrindo, o olhar cheio de vida, parecia observar tudo do alto. Quando o relógio marcou 11 horas, Roberto subiu ao palco. Respirou fundo e encarou a multidão. Não havia microfone capaz de amplificar a emoção que tomava conta dele naquele momento. Com a voz firme, mas embargada, começou a falar. Hoje não é um dia comum. Hoje celebramos a vida. Celebramos a bondade, a compaixão e o poder transformador da gentileza. Este instituto não é apenas um prédio. É a materialização do sonho de um jovem que acreditava que o mundo poderia ser melhor. Meu filho Lucas não apenas acreditava nisso, ele vivia isso. Todos os dias, com pequenos gestos, ele plantava sementes de amor e esperança, sem esperar reconhecimento, sem querer aplausos. Ele fazia porque sentia que era o certo. O silêncio na praça era absoluto. Nem o vento ousava interromper.
Confesso que durante muito tempo eu não enxerguei isso, continuou ele. Eu estava ocupado demais com minhas obrigações, preso a compromissos e metas, enquanto meu filho, em silêncio, transformava o mundo ao seu redor. Foi preciso perder para entender. E foi preciso encontrar pessoas como Clarice, que está aqui comigo hoje, para enxergar que nunca é tarde para aprender e recomeçar. Ele estendeu a mão para Clarice, que subiu ao palco sob aplausos emocionados. Roberto continuou. Este instituto é o legado de Lucas, mas é também um convite para cada um de nós. Um convite para olharmos para o próximo, para sermos gentis, mesmo quando o mundo parece duro e indiferente. Um convite para acreditarmos que cada pequeno gesto pode sim mudar uma vida, e mudar uma vida é mudar o mundo. Os aplausos ecoaram, e muitos choravam sem vergonha. Roberto respirou fundo e prosseguiu. Hoje damos início a um projeto que não é meu, não é de uma empresa, não pertence a uma instituição, é de todos nós. Um espaço onde cada pessoa será acolhida, onde histórias poderão ser reescritas, onde o passado não será uma prisão, mas um ponto de partida, onde o futuro será construído com base na solidariedade e no amor. Ele fez uma pausa buscando forças para as palavras finais. A gentileza de Lucas não terminou com sua partida. Ela vive em cada um de nós, em cada coração presente aqui. E é nossa responsabilidade garantir que essa luz continue a brilhar, iluminando caminhos e transformando realidades. Obrigado por estarem aqui. Obrigado por acreditarem. Obrigado por fazerem parte desta história. As palmas explodiram em uníssono e lágrimas corriam livremente pelos rostos das pessoas. Clarice, emocionada, abraçou Roberto. Em seguida, ela mesma tomou a palavra. Eu sou a prova viva do impacto que a gentileza de Lucas teve no mundo. Ele me salvou quando eu já não acreditava mais na vida. E hoje, ver este instituto nascer é como ver um sonho ser materializado diante dos meus olhos. Que todos aqui levem consigo a lição que ele nos deixou. Não importa o tamanho do gesto, importa a sinceridade do coração. Com essas palavras, a cerimônia continuou. Crianças subiram ao palco para apresentar músicas e poesias em homenagem a Lucas. Jovens compartilharam histórias de transformação. Idosos contaram como a presença do Instituto já estava mudando suas vidas, oferecendo dignidade e esperança. Roberto observava tudo com um misto de orgulho e humildade. Sentia a presença do filho em cada sorriso, em cada palavra de agradecimento, em cada olhar de esperança renovada. O Instituto não era apenas um prédio, mas um organismo vivo, pulsante, alimentado pela energia coletiva de pessoas que acreditavam no bem. Ao final do evento, um momento especial havia sido preparado. Clarice, ao lado de Roberto, descerrou uma placa de bronze na entrada principal do Instituto. Nela, lia-se: Instituto Gentileza Lucas Almeida, onde cada vida importa, cada história merece ser ouvida e cada gesto de bondade constrói um futuro melhor. A emoção foi coletiva. Pessoas se abraçavam, choravam, sorriam. Roberto sentiu o peso de todos os meses de luta, perda, descoberta e transformação se dissipar. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se completo. O vazio deixado pela ausência de Lucas ainda existia, mas agora era preenchido por um propósito maior. À medida que o evento se encerrava, Roberto caminhou pela praça, conversando com as pessoas, ouvindo histórias, recebendo abraços sinceros. Cada palavra de gratidão, cada olhar de reconhecimento, era uma confirmação de que havia tomado o caminho certo. E, acima de tudo, sentia que Lucas estava ali, presente em cada detalhe. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons dourados e rosados, Roberto sentou-se em um dos bancos da praça, o mesmo onde tantas vezes se sentara com o filho, e fechou os olhos. Sentiu o vento suave no rosto, ouviu o som das crianças brincando, dos adultos conversando, da vida pulsando ao seu redor. E naquele momento sussurrou baixinho: Obrigado, meu filho, por me ensinar o que realmente importa. Ao seu lado, Clarice sorriu, colocando a mão sobre a dele. Não era preciso dizer mais nada. A jornada havia sido longa, dolorosa e transformadora. Mas agora, o ciclo estava completo.
A gentileza havia encontrado seu caminho, e naquele espaço sagrado de solidariedade e amor, o legado de Lucas continuaria vivo para sempre.